Imóvel de herança. Veja as 5 maiores dúvidas. Receber um imóvel como herança pode parecer uma situação simples, mas muitas vezes envolve uma série de procedimentos legais e dúvidas comuns. Questões sobre impostos, direitos dos herdeiros e o processo de inventário são frequentes e precisam ser esclarecidas para evitar complicações. Neste artigo, vamos abordar as 5 maiores dúvidas sobre imóveis de herança. Houver discordâncias sobre o testamento, os herdeiros podem contestar judicialmente. 1. Como é feita a partilha do imóvel de herança? A partilha de um imóvel de herança é um processo legal que ocorre após o falecimento do proprietário. Esse processo é regulamentado pelo Código Civil Brasileiro e envolve várias etapas. O primeiro passo é abrir o inventário, um procedimento judicial ou extrajudicial que lista todos os bens do falecido. Após a avaliação dos bens, o imóvel é dividido entre os herdeiros conforme o testamento ou, na ausência deste, de acordo com a legislação vigente. Finalizado o inventário, é emitido formal de partilha, que oficializa a divisão dos bens. 2. Quais são os impostos envolvidos na herança de imóveis? A herança de imóveis está sujeita à tributação, sendo o principal imposto o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ICTM. A alíquota do ICTM varia de acordo com o estado, podendo chegar a até 8% do valor do imóvel. Além do ICTM, podem haver custos cartoriais e taxas judiciais no processo de inventário. 3. O que fazer se um dos herdeiros não concordar com a partilha? Conflitos entre herdeiros são comuns e podem complicar a partilha de um imóvel quando um dos herdeiros não concorda com a divisão proposta. O processo pode ser resolvido de forma judicial antes de recorrer à justiça. É recomendável tentar uma mediação entre os herdeiros para chegar a um acordo amigável. Caso a mediação não funcione, o herdeiro insatisfeito pode entrar com uma ação judicial para resolver a disputa. 4. É possível vender um imóvel de herança antes da conclusão do inventário? A venda de um imóvel herdado só pode ocorrer após a conclusão do inventário e a emissão do formal de partilha. Antes disso, o imóvel ainda está legalmente vinculado ao espólio do falecido. Em alguns casos, pode ser solicitada uma autorização judicial para a venda antecipada, especialmente se for necessário para pagar dívidas do falecido. 5. Como fica o imóvel de herança quando há testamento? O testamento é um documento legal que expressa a vontade do falecido sobre a distribuição de seus bens. Quando existe um testamento, o processo de partilha do imóvel segue as diretrizes nele estabelecidas. O inventário deve respeitar as disposições do testamento, desde que não viole a legítima, que é a parte dos bens reservada por lei aos herdeiros necessários, filhos, cônjuge e pais. 5. Como fica o imóvel de herança quando há testamento? O testamento é um documento legal que expressa a vontade do falecido sobre a distribuição de seus bens. Quando existe um testamento, o processo de partilha do imóvel segue as diretrizes nele estabelecidas. O inventário deve respeitar as disposições do testamento, desde que não viole a legítima, que é a parte dos bens reservada por lei aos herdeiros necessários, filhos, cônjuge e pais. Porque é importante saber sobre imóveis na herança. Lidar com a herança de um imóvel pode ser complexo e repleto de dúvidas. Entender como funciona a partilha, os impostos envolvidos e o que fazer em casos de discordância é essencial para um processo tranquilo e legalmente seguro.